Boa noite para aqueles que vai participar agora à noite. Um bom dia para quem vai participar de manhã, de dia, e uma boa tarde para quem vai participar à tarde. Mas sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, esta sala que trata de coisas espirituais e não de coisas carnais. Aqui não tem açougue, aqui nós tratamos de coisas espirituais. Amém, meus amados? Então sejam todos bem-vindos, você daí ou daqui, eu sou um ponto, você outro ponto, você compartilha com outra pessoa outro ponto, e assim está formada a Igreja de Cristo, amém? E eu agradeço a Deus por Ele nos permitir, de mais uma vez, nós participarmos da Sua Palavra, que tem nos feito crescer em graça, crescer em espírito, e assim vencemos tudo as nossas batalhas, vencemos os nossos inimigos, assim como o sistema fala. Então sejam todos bem-vindos. Agradeço a Deus também por você poder participar de mais uma porção da sua palavra, da palavra de Deus. Amém? Agradeço também aqueles que têm se inscrevido novos, aqueles novos, os que já estão inscritos também, né? já tenho agradecido, mas aqueles que têm se inscrevido ultimamente no meu canal Ed em Nova Aliança, lá no YouTube. Então continue se inscrevendo lá, principalmente todos vocês. Agora todo dia é em média de 100 pessoas que eu tenho dado acesso a essa página no Facebook. Então para você, eu recomendo que você também se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube. Não vai te custar nada, mas você vai estar colaborando para o desenvolvimento deste canal. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Assim como sempre, nós temos um tema para nós ministrar. E o tema de hoje é: já estamos arrebatados. Eu vou repetir. Já estamos arrebatados. Mas está até aparecendo aí no Facebook, está aparecendo, né? Na sua tela no Facebook, quem está assistindo, né? Já estamos, na verdade já fomos, eu escrevi assim aí no Facebook, né? Já fomos arrebatados. Amém? E nós vamos desenrolar isso agora. Porque isso até então, dentro do sistema religioso, é muito enigmático, porque as pessoas acham que quando for assim, elas foram ensinadas, né, pelos chamados pastores, que quando ela for arrebatada, ela vai subir. Mas nós vamos ver isso aqui agora, que nós já fomos arrebatados. Amém, meus amados? Então é bom quando nós entendemos isso, porque nós não crescemos, nós não andamos no engano, nós não andamos em falsas promessas, em falsos enganos. Nós sabemos o que nós vivemos aqui, né? Então, esse é o tema. Já fomos arrebatados. Amém? Para dar início, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente. Não adianta nada você abrir a sua mente e não abrir. Aliás, não adianta nada você abrir a sua Bíblia e não abrir a mente. Porque eu tenho visto muito, hoje mesmo, eu estava debatendo com uns colegas de trabalho sobre isso. As pessoas não abrem a mente, não prestam atenção no que está lendo. Aí depois fica aí nessa questão infinita, né? E essa questão vem de tudo, você vê de tudo quanto é erro nessa questão. Amém, meus amados? Então esse é o tema. Vamos iniciar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 36 ao 39. Versículo 36. Seguindo eles caminho afora, chegando em certo lugar onde havia água. Aqui nós estamos falando daquele ato que aconteceu
3 dias após a morte de Jesus, né, de Yahshua, que vinha Filipe do caminho de Emaú, junto com outra pessoa, que agora não lembro o nome, e a pessoa vinha lendo, né, o Filipe, na verdade, essa pessoa, que não sei se o nome dele está aqui, ela vinha lendo a Bíblia, vinha vindo a Torá, né, que eles não tinham evangelho, nessa época ainda não tinha evangelho de Cristo. É muito bom, meus amados, que você entenda isto, ou senão você vai ter isso aqui como Novo Testamento. Isso aqui não é Novo Testamento, porque aqui está se tratando ainda do tempo que Jesus andava no deserto. Isso aqui não é Novo Testamento. E sem contar que o autor desse livro, ele não era apóstolo, ele não era um discípulo, ele era um escritor, era um médico, escritor. Então ele está fazendo o que aqui? Como eu já tenho pedido para vocês tomar cuidado com isso. O que é que Lucas, que esse livro foi Lucas que escreveu, o que é que Lucas está fazendo aqui? Uma narrativa de um fato. Preste atenção, meus amados. Lucas está fazendo uma narrativa aqui de um fato que ele não estava presente. Lucas não estava presente aqui. Então Lucas está narrando aqui um fato porque ele ouviu falar de alguém falou para ele. Mas quem era que estava envolvido aqui nesse fato, nesse episódio aqui? A pessoa que vinha na carroça e Filipe. E quem mais? O Jesus ressuscitado. Então o que vinha com a carroça vinha lendo a Torá, o livro dos profetas. E Filipe pegou a carona, viu? Filipe vinha do lado dele, acompanhou ele, não sei como. Isso Lucas não narra como é que Filipe vinha acompanhando ele na carroça, né? Paralelo. Isso Filipe não narra como foi. Mas só que Filipe, ele ouviu o cara que vinha na carroça lendo o profeta, se não me engano, o profeta Isaías. E Filipe perguntou para ele: o que é? Tu entende o que você está lendo? Eu acho que ele vinha lendo em voz alta, né? Tu entende o que tu está lendo? O que ele falou? Foi que ele respondeu: não entendo, porque ninguém me explica. Pô, se ele não entende o que está lendo, e é o que nós vemos hoje dentro dessas chamadas igrejas, pessoas, pastores que deviam entender o que está lendo para a igreja, porque isso edifica a igreja, isso é importante para edificar a igreja. Eles não entendem o que lê e fica edificando a igreja de maneira errada. Então, se esse carroceiro não entendia da Bíblia, do que estava lendo, estava lendo para quê? Para que estava lendo? Né? Aí Filipe sobe na carroça do camarada. Aí começou a explicar para ele. E de repente, de um nada, que Lucas não explica como que foi isso, do nada aparece quem? A terceira pessoa. Quem era a terceira pessoa? Jesus, o ressuscitado. Eles não conheceram. Meus amados, prestem atenção que a coisa é séria. 3 dias apenas, 3 dias apenas que tinha se passado o caso. 3 dias apenas que separou Filipe de Jesus de Nazaré. E ele já não conheceu Jesus de Nazaré. Isso é grave, meus amados. Então, Lucas, que está fazendo aqui uma narrativa, ele não sabe narrar de que forma apareceu Jesus assim, ó, do nada apareceu. E fez a pergunta de novo para eles dois agora. Filipe perguntou para o carroceiro. E agora Jesus, que apareceu do nada, perguntou para os dois: vocês estão falando do quê? Aí um olhou para o outro. Esse cara não é daqui de Jerusalém, não. Esse cara não é daqui. De onde será ele? Por que, Filipe?
sabe do que aconteceu há 3 dias atrás. Se ele fosse daqui, ele sabia do que tinha acontecido. Aí Jesus pergunta para ele: do que vocês estão falando? Tu não sabe dos outros acontecimentos? O Jesus Nazareno, o Nazareno lá, que nós achávamos que ele ia dar a volta por cima. E hoje é o 3º dia que ele se foi de nós e nada. E Jesus ali no meio deles. Eu acho que foi para as primeiras pessoas que ele apareceu. Eu acho que pela primeira, se não foi a primeira foi Maria, né? Mas eles lá em Emaú, acho que foi a segunda pessoa para quem Jesus apareceu. Eles ali, ó, diante de um grande acontecimento, de um grande milagre, não conheceram ele. Então, meus amados, é isso que eu quero que você atente para o que você está lendo, saber quem escreveu, quem era a pessoa que escreveu, para quem está escrevendo, que ano que ela escreveu, para que você chegue ao entendimento, né? Lucas, vou repetir, Lucas não era um apóstolo, Lucas não era um discípulo, Lucas era um médico e escritor. Então alguém falou para ele, né? Foi lá fazer a fofoca para ele como sendo escritor, e ele narrou aqui. Aí vamos à narrativa de Lucas. Seguindo eles a caminho fora, chegando em certo lugar, onde havia água, eu acho que era bom começar do versículo 35. Vou começar do 34. É que a gente começa a fazer levantamento aqui de traduções, de várias traduções, e eu só tenho física, eu só tenho essa, né? Mas eu vou começar do 34, para que você entenda melhor. Versículo 34. Então esse eunuco, você sabe o que é um eunuco, né? Pelo menos isso talvez, pode ser que alguém não saiba o que é um eunuco. Um eunuco é uma pessoa que foi cortada o pingolim, para não mexer com a mulher do rei. Então esse eunuco era o principal homem da casa do rei. Ele certamente foi fazer compra, não sei de onde ele foi comprar, mas é uma hipótese, né? Esse eunuco vinha numa carroça dele e encontrou com quem? Com Filipe. Vamos aqui. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de alguém, ou de algum outro? Foi a pergunta que o eunuco, né? Quando Filipe ouviu o eunuco lendo a Bíblia, e que ele mesmo falou que não entendia de nada, e Filipe subiu na carroça dele para explicar, foi a primeira explicação que ele pediu para Filipe. Então Filipe explicou. Perdão, que estou com a garganta ruim hoje. Nem sei se eu vou dar conta de ler tudo isso que eu tenho isso aqui. Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura. Anunciou-lhe Jesus, Filipe falando, anunciou-lhe Jesus, seguindo ele a caminho, né? A caminhar fora. Anunciou-lhe Jesus, seguindo ele a caminhar fora, chegando em certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Certamente ele estava falando sobre o batismo nas águas, né? Que o sistema religioso prega muito batismo nas águas, mas não segue esse batismo aqui. Pelo menos devia seguir esse batismo aqui do princípio, né? Que já que eles também querem pregar, querem seguir os rudimentos do mundo. O sistema religioso faz questão de seguir o rudimento do mundo, mas eles só querem seguir o rudimento do mundo até aonde lhe interessa.
Então você vê aqui que o eunuco pediu para ser batizado nas águas, não foi numa piscina, não foi dentro do rio Tietê. Eles viram uma cacimba lá, o que conhecemos lá na Bahia, né? Em Alagoas. Uma cacimba lá e o eunuco disse, olha lá, uma cacimba d'água, quem pede que eu seja batizado? E Filipe desceu, então e agora? Vamos. Não mandou o eunuco fazer um curso de, como é que chama? Eles chamam nas igrejas evangélicas, de catecúbito, como é que é? Catecúbito, é? É uma coisa dessa aí, que para se batizar nessas igrejas aí tem que fazer esse curso aí, na escola dominical. Mas Filipe não mandou ele fazer esse curso. Foi que Filipe falou, então pode parar a carroça, eu vou te batizar agora. E foram lá na cacimba e batizou o eunuco. Então você vê que esse batismo era apenas um ritual, que eles tinham, aquele povo tinha, né? Perdão, se eu tomar um pouco d'água, que a garganta está ruim hoje. Então você vê que você passa a conhecer que isso aqui era um ritual que tinha sido espalhado entre eles, nada sério, né? Mas foi de repente, foram na cacimba, o Filipe batizou. Aí depois, preste atenção, versículo 27. Filipe respondeu, é lícito se creis de todo o coração, né? E respondendo, ele disse, creio em Jesus Cristo. Né? O ilícito aqui era porque é essa mesma pergunta que os pastores fazem a quem vai se batizar. Você crê em Jesus de Nazaré? Creio, aí tibum, e a foto, tibum, e a foto. É desse jeito, é desse modelo, né? E Filipe está aqui, Filipe está aqui, né? E respondeu, é lícito que creis de todo o teu coração? E respondendo, ele disse, creio em Jesus Cristo. E que em Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Então mandou parar o carro, mandou parar a carroça. Né? Que não tinha naquela época, não tinha Ferrari, então era uma carroça de burro. Né? Mandou parar a carroça. Ambos desceram a água. Aqui não diz que é Rio Jordão, onde os crentes daqui, os que têm dinheiro, né? Vão daqui para lá para se batizar no Rio Jordão. Aqui não diz onde era a cacimba, só diz que tinha água naquele local. Desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora preste atenção aqui no 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Os crentes dizem que Filipe está dormindo lá. Filipe não morreu. Filipe está dormindo lá. Se Filipe está dormindo lá, se ele não morreu, que ele foi arrebatado, então lá, aí eu começo a acreditar nos crentes da Adventista que lá no céu tem carne, tem picanha, tem colchão mole, tem tudo. Porque Filipe foi arrebatado vivo. E ele deve estar lá vivo comendo, ele precisa comer. Sim ou não? Sim. Mas aqui, vamos entender, lá um pouquinho mais na frente você vai entender. Que Filipe não foi arrebatado dos céus. Filipe foi arrebatado, que eu acho que eu expliquei num vídeo anterior. Filipe foi tirado de um local para outro local. Que Filipe já foi levado pelo mesmo Espírito. Filipe apareceu lá para falar com esse eunuco, que ele precisava do batismo nas águas. Que ele era um judeu, né? E quem cria em Jesus, que era o batismo que eles falam que pertence a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré tinha que ser batizado porque ele era o cordeiro. Ele era o bode expiatório. E todo animal que ia ser sacrificado tinha que ser lavado. Então Jesus tinha que ser lavado. Aí eles pegaram essa mania aí. Mas até beleza, vamos lá, vamos continuar. Versículo 38. Então mandou parar o carro e todos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe.
né? Que certamente foi o mesmo Espírito que levou Filipe lá. Porque o cara vinha na carroça, lendo a Bíblia. De repente aparece Filipe. Lucas não explica de onde vinha Filipe, nem para onde ele ia. Apareceu assim, ó, do nada. A mesma coisa foi Jesus de Nazaré. Apareceu assim, ó, do nada. Arrebatou Filipe, não ouvindo mais o eunuco. O eunuco não viu mais ele. Este foi seguindo a seu caminho, né? O eunuco foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Cheio de júbilo. Eu vou ler o 40 para não ficar solto aqui. Mas Filipe veio, preste atenção, né? É que o problema, o sistema religioso, eles pegam um versículo isolado e começa a pregar para os outros, para a igreja, daquele versículo isolado. Eles não lêem mais para frente. Porque aqui no 40 já está dizendo que Filipe apareceu em outro lugar. E eu vou adiantar logo. E isso aconteceu com quem? Aconteceu com Enoque, o primeiro que a Bíblia relata. Aconteceu com Elias. E aconteceu com Filipe. Né? Mas nós vamos chegar lá. Mas todos morreram. Aqui ninguém foi para o céu. Já falei e repito. No céu não tem carne. No céu não tem açougue. Aqui, ó, versículo 40. Filipe veio achar-se em Azoto. Era uma cidade lá, né? Em Azoto. Então o anjo de Deus, o Espírito de Deus, tirou Filipe lá no caminho de Emaú e levou para onde? Para Azoto. Foi a mesma, nós vamos ler essas passagens, a mesma coisa que aconteceu com Enoque e com Elias. Não tem ninguém no céu. Mas a turma aproveita esses cães enganadores, aproveita que a igreja não entende bulufas nenhuma de Bíblia, como eu estava falando com os camaradas olhar no serviço, e fica falando asneiras, e eles acreditam e saem falando, espalhando também as asneiras que eles ouviram de quem? Do chamado pastor, que não entende bulufas nenhuma de Bíblia. Esses dias, nessas redes sociais aí, no Kawaii, no TikTok, tem um cara que fica falando, eu já ouvi eles falando aí, ó. Você sabe, tem 3 pessoas que não viram a morte. Como não viram? Eu escrevo lá na morte, eu escrevo lá no rodapé, como não viram a morte? Quem são eles que não viram a morte? Aí eu explico para ele, ó, vocês precisam ler Bíblia. Porque a Bíblia diz que tanto Enoque, tanto Elias, tanto Filipe morreram. Amém, meus amados? Mas é fácil enganar quem não entende de Bíblia. É fácil. Agora a mim não pode enganar mais. Eu fui enganado por 31 anos. Mas agora ninguém pode me enganar mais. Mas Filipe veio se achar em Azoto. E passando além, evangelizava. Né? Filipe foi evangelizar, já que ele estava lá mesmo. Vamos evangelizar aqui. Evangelizava todas as cidades até chegar a Cesárea. Amém, meus amados? Filipe está no céu, meus amados? Lógico que não. Filipe morreu. Filipe não foi arrebatado para o paraíso. Filipe foi arrebatado da cidade de Emaú, que ele estava no caminho de Emaú, para Azoto. Vamos para 2 Reis, o caso de Elias. Abra aí. 2 Reis, capítulo 2. É fácil tomar doce da mão de criança. Mas eu sou adulto, ninguém toma doce da minha mão. Principalmente com um docinho de leite. Mas não toma mesmo.
Eu não vou deixar. Capítulo 2, versículo do 9 ao 16. Aí vamos o 9. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, né? Presta atenção. Havendo eles passado, quem é eles aqui? Elias e Eliseu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me. Elias avisou, Elias era um profeta. Eu quero falar mais, eu quero fazer um pequeno vídeo da manhã em diante. O que é um profeta? Para que você venha entender o que é o profeta, para você não comer esse lixo que tem por aí chamado nessas igrejas, querendo dizer que é profeta, né? E um deles é Silas Malafaia. Bem, Elias avisou para Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, pedes o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. A palavra arrebatado, do grego, ela quer dizer tomado à força, né? Quem trouxe essa ideia de que Filipe, de que Elias, de que Enoque estão lá no céu, comendo o que eu não sei, porque diz eles que não morreram, estão comendo o que esse povo estão comendo lá, que Elias gostava de uma picanha, porque quando Deus quis livrar Elias das mãos de Jezabel, que escondeu Elias no mato, Deus enviou o corvo, mandou o corvo levar uma picanhazinha para ele. Elias, eu acho que gostava de um churrasco, né? Porque Deus enviou corvos a levar carne para Elias. Então, meus amados, no sistema religioso, bem-vindos, eleitores. No sistema religioso, diz que Elias, Enoque, Filipe, vão no céu, foram vivos, foram arrebatados, não passaram pela morte. Só que lá na frente nós vamos ler que todos morreram. E é o caso, chegamos aqui no caso de Elias. Elias, se Deus, o Espírito de Deus, não tivesse escondido Elias, Jezabel, tinha cortado o pescoço dele. E quando o Espírito de Deus escondeu Elias, teve que levar comida lá, porque foi lá no meio do deserto, não tinha comida, não tinha onde buscar comida. Então Deus que mandou o corvo sustentar ele, leva a picanha para o meu profeta. E o corvo levava a carne para Elias. Amém, meus amados? Então está aqui. Então Elias avisou para Eliseu, me pedes o que queres? Cadê onde nós paramos? Me pedes o que queres que eu te faça? Porque antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, eu me baseava aqui nessas palavras de Eliseu. Eu me baseei muitas vezes. Quando eu via um cão guloso com o nome de Bispo Macedo, eu dizia, Deus me dá a porção dobrada que te desse para Bispo Macedo. Ainda bem, graças a Deus, que ele não me ouviu. Porque se Deus tivesse me ouvido, eu era 2 vezes mais ladrão do que ele. Mas graças a Deus, Deus não ouviu essa minha oração. E é essa oração que os crentes falam, os crentes pedem. A unção dobrada daquele profeta que está mentindo ali no meio deles. Por que eles pedem? Porque eles não têm noção de nada. Se Deus atendesse o pedido deles, ele ia ser tão ladrão como aquele profeta ali está enganando eles, tão enganador como o profeta que está enganando eles. Está me entendendo, meus amados? E Eliseu disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Então, hoje, se você faz um pedido desse, você vendo
um chamado pastor lá em cima do chamado altar também, que não é altar, é um picadeiro, e pede porção dobrada do Espírito que ele tem, você vai ser ladrão 2 vezes mais do que ele. Amém? Porção dobrada, cadê onde nós paramos? Porção dobrada do teu espírito. 10. Nós vamos ler até o 16. Tornou-lhe Elias: dura coisa me impediste. Todavia, se me vires quando for tomado, né? Você vê que o caso está acontecendo da mesma coisa de Filipe. Apenas eu atravessei na frente, eu pus o caso porque o caso de Filipe foi bem depois do que esse caso aqui, né? Eu só coloquei o caso na frente para você entender que ninguém está lá no céu, em carne não. Todos morreram. Lá no céu não entra carne. Então está aqui. Quando for tomado de ti, assim te fará. Então Elias falou para Eliseu: se tu me vê na hora que o Espírito me arrebatar, será feito o teu pedido. Será que Eliseu dormiu naquela noite? Dormiu nada. Ficou ali, ó, com o zoião, ó. Estou te vendo, Elias, estou te vendo. Meus amados, vamos ler o resto. Assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo. Um carro de fogo. Será que era o carro de Felipe, então? Felipe não, do eunuco, né? Carro de fogo é um redemoinho de fogo, né? Que formou ali, ó, e levou Elias. Mas não levou para o paraíso. Levou para outro lugar. Ou senão Jezabel, ó, ia cortar o pescoço dele. Separou o carro de fogo com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu. Presta atenção. O povo pensa que ao céu, subir ao céu, o céu é o paraíso. Eles não sabem decifrar o que é céu, o que é paraíso. Céu é onde nós estamos aqui, ó, nas atmosferas aqui, ó. Isso faz parte do céu. Eu quero explicar mais num vidinho pequeno, que você entende melhor, que eu vou lendo a passagem, você vai lendo, que nós não estamos na Terra, no planeta Terra. Nós não pertencemos ao planeta Terra, por enquanto. Nós estamos pertencendo aos céus. O planeta Terra é onde tem minhoca, é onde tem ouro, onde tem essas coisas aí, que nós só vamos voltar a pertencer a eles quando nós sairmos daqui de cima da terra. Por enquanto nós estamos aqui em cima, na região celestial. Quando nós partirmos dessa região, nós voltamos sim o planeta Terra. O planeta Terra é aqui embaixo, onde existe minhoca, existe ouro, existe ferro, existe de tudo. Tudo que está aqui em cima dessa terra veio desse planeta Terra. O ouro, o dinheiro, a nossa roupa, tudo veio daqui, porque ela veio da madeira, né? A madeira nasceu da terra. Então essa mãe terra é a nossa mãe, é a terra, é ela que nos sustenta aqui. Tudo que nós precisamos, tiramos da onde? Da terra. Mas nós não pertencemos à terra no momento. Nós estamos no reino celestial. Isso não é paraíso. Subiu ao céu num redemoinho, né? 12. O que vendo Elias clamou: meu pai. Cadê? Não, perdão, não é Elias, é Eliseu.
Eliseu vendo aquilo lá. Eliseu ficou até assustado com aquilo lá. E o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel, né? Carros de Israel, você vê que aqui já não é mais carro de fogo, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, tomando as suas vestes, né? Eliseu conseguiu tomar as vestes, não é que ele tomou, é que Elias deixou cair a capa que ele carregava no ombro, né? Daquela capa. Então Eliseu pegou a capa que Elias deixou cair. Então, se eu ler aqui, se eu tomar cuidado que eu estou lendo aqui, que essa é a questão que eu falo para vocês, tome cuidado com o que vocês estão lendo, né? Vamos reler aqui, ó. O Eliseu está com a palavra aqui. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, nunca mais ouviu Elias, nunca mais ele ouviu Elias. Agora nós trouxemos o entendimento. Eu falo para vocês, se você não estiver prestando atenção no que você está lendo, de repente o assunto, você entrou em outra coisa sem perceber. Nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, Eliseu tomou as vestes de Eliseu, rasgou. Não foi a capa de Elias, perdão. É porque eu estou te falando. Se você não presta atenção no que você está lendo, você vai confundindo as bolas e vai sair confundindo as bolas para outras pessoas. Então Eliseu tomou as suas vestes e rasgou-as em duas partes. 13. Então levantou o manto, agora sim, levantou o manto que Elias deixou cair, né? O manto que Elias lhe deixaram cair, e volvendo-se, ele rasgou a capa dele e vestiu a capa de quem? De Elias. E volvendo-se, pôs-se à borda do Jordão. 14. Tomou o manto que Elias lhe deixaram cair, feriu as águas, né? Igualzinho, essa passagem é uma cópia de quem? Do cajado de Moisés, né? Mas para isso tem que ter o quê? Fé. Não é a capa que fez o rio Jordão separar, nem Eliseu aqui. É a fé, foi a fé que fez as águas se abrir. Capa não abre nada, cajado não abre nada. É a sua fé que abre caminhos. Feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Não era o mesmo Deus dele, meus amados? Era. Você vê a mania do que os crentes fazem. Oh, Deus de Elias, Deus de Moisés, o Deus de Davi. Não o mesmo teu. E por que não diz, meu Deus, oh meu Deus? Por que não clama assim? Por que clamar em nome dos outros? Clame você mesmo em seu nome. O Deus que era de Davi, o Deus de Eliseu, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, é o mesmo seu. Então clame, meu Deus. Disse Elias, quando feriu ele as águas, elas se dividiram para o outro lado, e Eliseu passou. Versículo 15. Vendo, pois, os discípulos do profeta Eliseu, né? Do profeta Eliseu e de Elias, que, no entanto, momentos antes, era profeta de quem? Era discípulo de quem? De Elias. Elias se foi, ficou como discípulo de quem? De Eliseu. Vendo os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias, e isso foi os discípulos que falaram para Eliseu. Os discípulos de Jericó disseram, o espírito de Elias, é isso mesmo, o espírito de Elias
pousa sobre Eliseu, eles reconheceram, né? Os discípulos de Elias reconheceram que o espírito que operava em Elias agora está operando em Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. 16. E lhe disseram: eis que entre os teus servos, né, os discípulos, entre os teus servos, há 50 homens, não eram poucos, né? Há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura de quem? Do teu senhor. Quem era o senhor de Eliseu? Elias. Do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor, aqui, o primeiro Senhor aqui, presta atenção, é bom que você preste atenção no que você está lendo. No primeiro Senhor aqui, que era o Senhor de Eliseu, que era Elias, está com S minúsculo. E o outro Senhor aqui está com S maiúsculo, que é Deus. Aí tá, o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado aonde? Em algum dos montes. Em algum dos montes ou em algum dos vales. Eu acho que ele sabia, estava entendendo o que estavam falando, né? Eles entenderam que lá no céu, ele já entendia que lá no céu não entra carne. Então, se Elias foi arrebatado ali, ele está em algum lugar escondido. O espírito que levou ele escondeu em algum lugar. Isso eles entenderam e queriam procurar. Vamos lá. Em algum dos vales. Porém, ele respondeu, Eliseu respondeu: não os ouvireis, não enviareis vocês. Eu não vou enviar vocês. Está marcado até o 16, mas eu vou ler o 17. Mas eles apertaram, insistiram, né? Eles apertaram com ele, até que, constrangido, Eliseu constrangido, lhe disse: vai, vocês querem ir atrás de Elias? Vamos. Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias. Vocês acham que esses homens não tivessem certeza que lá no céu não entra carne? Eles iam perder 3 dias procurando Elias? 3 dias, porém, não acharam. Eu vou ler o 18 também. Então voltaram para Eliseu, pois permaneceram em Jericó e lhes disseram: não vos disse, Eliseu falou para eles, não vos disse que não fosse? Isso, Deus foi quando Deus escondeu que Jezabel queria cortar o pescoço dele. Deus escondeu ele em outro vale e lá foi a um dos corvos alimentaram ele. No céu, meu amado, não entra carne. Infelizmente, nós temos um sistema religioso aí, desse povo que não gosta de trabalhar no sábado, que diz que lá no céu tem picanha, tem colchão mole, tem mulher para coisar. Você vê a mente desse povo, né? Para quando você vê algum deles nessas redes sociais falando alguma coisa, você fica de antena ligado. Ah, esse aí é daquele povo lá que diz que lá no céu tem carne, lá no céu tem mulher para coisar. É eles mesmo, tá bom? Aí vamos voltar um pouco agora em Enoque, né? Enoque é lá em Gênesis, volta lá em Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Outro sistema diz que está lá no céu, só no churrasquinho, uma cervejinha, não é que o churrasco só vai para cerveja, cervejinha, mas aqui diz lá na frente, vou mostrar para vocês, que todos eles morreram, não está lá no céu. Carne não faz parte do céu, faz parte da terra. Quando você tombar,
Você vai sim. Aí você vai voltar para o reino da terra. E é um reino rico, viu? Os que dizem, quando eu morrer eu vou lá para o paraíso. Lá tem rua de ouro. Você já caiu a ficha? Da onde que vem o ouro? Da terra. Então aqui na terra tem ouro. Lá no céu não. 5, versículo 24. Versículo 24. Andou Enoque, era um dos grandes profetas, que o sistema romano tirou o livro dele daqui. Você está vendo essa Bíblia toda aqui? Ó? Essa Bíblia eu acho que tem 60 e poucos livros, se não me falha a memória, 67 se não me engano. Isso aqui, a Bíblia séria de hoje, era para ter o quê? Eu vou dar lugar para os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Esse ainda se aceita. O livro de Moisés, o livro de Enoque, que era para estar aqui, que não está, porque o livro de Enoque responde por tudo isso aqui. Ó. Se você não conhece o livro de Enoque, o livro de Enoque responde por tudo isso aqui. Ó. Por isso que ele não está aqui. Para você ver o que é que fizeram com isso, que se chama sagrado. O livro de Enoque esclarece tudo isso aqui. Então, na primeira página aqui, era para estar o quê? O livro de Enoque. E Roma tirou daqui. E o que? Representando o Novo Testamento, as cartas de Paulo. O resto, joga fora no lixo, joga fora no lixo. Mas a gente consegue aprender alguma coisa nesses livros também, né? A gente consegue aprender. Quando você tem uma mente iluminada, você consegue aprender. O problema é que o povo não tem a mente iluminada, vão ler esse livro que eles não entendem bulufas, engana todo mundo e sai enganando por aí. Aliás, sai enganado e sai enganando por aí. Versículo 24. Então andou Enoque com Deus, já não era porque Deus o tomou, né? Arrebatou. A palavra arrebatado do grego quer dizer tomado à força. Do mesmo jeito que foi tomado à força, que você leu junto comigo, Filipe e Elias. Agora é a vez de Enoque ser tomado à força. Por que Enoque foi tomado à força? Porque Enoque, ele já fala, meus amados, antes do dilúvio, Enoque já falava do Apocalipse de João. E quem era o culpado? O rei daquela época. Apontava isso no culpado. Vocês são culpados de tudo isso que vai acontecer. O que era que eles queriam fazer com Enoque? Foi preciso Deus tirar ele de lá. Senão ele morria. E é o que nós vamos entender aqui. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu vou ler o 25, vou ler até descobrir chegar mais um pouco de entendimento. Tomou para si. Não vai dar para ler, porque aqui já vai entrar no outro assunto. Você vê o que é que fizeram com essa Bíblia, né? Deixa eu ver se o versículo 23 diz alguma coisa. Vai contar os dias que ele viveu, também não traz grande aprendizado. O que traz aprendizado era o livro dele, que não está aqui. Só está contando aqui a idade que Enoque viveu, essas coisas aí. Então a única coisa que serve para nós aqui é isso aqui. Como não está escrito aqui o contexto desse texto aqui do versículo 24, aí é obrigado nós fazer do contexto o quê? A passagem de Filipe e a passagem de Elias. E juntar com outras passagens onde Paulo afirma que todos morreram. Então eu vou ler o 24 e vamos pular para Hebreus, né? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 5.
versículo Hebreus capítulo 11, versículo 5. Versículo 5. Pela fé, Enoque não foi achado, porque Deus o transladaram. Olha Paulo agora com mais um pouquinho de tempo, né? Ele explicando que transladamento é o quê? É quando se tira uma pessoa, por exemplo, né? Uma pessoa morre nos Estados Unidos, um brasileiro morreu nos Estados Unidos. Vou citar até o nome de um camarada que aconteceu isso. Gugu Liberato, morreu lá. O que é que aconteceu para cá? Um transladamento. Então, Gugu Liberato foi transladado dos Estados Unidos para o Brasil. E foi o que aconteceu com Enoque. Transladado de um lugar para outro. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Porque já falava do Apocalipse para o rei daquela época. E o Zé queria o pescoço dele. Para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladaram, pois antes da sua transladação obteve testemunho. Era um profeta aprovado. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. 6. Vamos olhar o 6? Não vou ler 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador dos que o buscam. Não, isso aqui para depois. O livro de Judas. Abra sua Bíblia no livro de Judas. Livro de Judas. O livro de Judas é um capítulo só, então não precisa nem falar o capítulo, né? Só tem um capítulo. Esse livro de Judas, Judas escreveu, só para você ter uma ideia, tiraram o livro de Enoque, que respondia pela Bíblia toda, e puseram quem? Um livro de Judas que estava inspirado no livro de Enoque. Aí no livro de Judas, no versículo do 10 ao 14, diz assim: Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, os pastores, eu estou vendo que ele está falando dos pastores de hoje, né? A tudo que não entende, difama. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto do que compreendem. Por instinto de tudo que compreendem. Aliás, eu voltei na mesma linha, perdão aí. Acho que o óculos está ficando ruim. É por isso que eu vou ler. Antes, porém, quanto a tudo que não entende, difama, e quanto a tudo que entende, por instinto natural, quer dizer, instinto da carne, não é do espírito, é por instinto natural, como os brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá.
Vamos ler o 12, vamos ler até o 14. Versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo, é lógico que Judas está fazendo, empregando a palavra de pastores, como um pastor de ovelha mesmo, né? Que a profissão de pastor não existe, foi os homens que criaram, de pastor de gente não, preste atenção, pastor de ovelha, quando a Bíblia fala de pastor, é de gente, é de ovelha, não é de gente. Recato, pastores que a si mesmo se apresentam, nuvens sem água, coisa vazia, não tem o Espírito de Deus. É isso que é essa moral da história que Judas quer dizer, gente que não tem o Espírito de Deus. Nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, né, destes frutos, em plena estação do fruto, mas sem fruto. Você está me entendendo? Pastor que fala da palavra de Deus, mas não entende da palavra. Não tem por exemplo, não tem o Evangelho de Cristo. Anuncia o Evangelho de Cristo pelas ruas deles. Hoje nós vamos abrir o Evangelho, o Novo Testamento, o Evangelho de Cristo. Quando chega lá, abre Malaquias para dar o dízimo. É por aí. E Judas está fazendo os referindo a eles, né? Pessoas que dizem que tem fruto, mas não tem. É o que Judas está se referindo aqui. Estação dos frutos, destes frutos, desprovido, não tem. Duplamente mortas, né? Duplamente mortas, mortas, derraigadas. Se eu beber água, a garganta secou agora dessa vez. Voltando ao assunto que Judas está se referindo aqui, dizendo que a árvore está no pleno tempo de fruto, mas está sem fruto. E no final aqui ela remata, a árvore está morta, está desraigada. É o que nós vemos a igreja hoje, os pastores hoje. Não tem nada de Cristo para oferecer à igreja. Aí está a igreja aí, morta, sem conhecer o Cristo ressuscitado. Porque os pastores, eles só querem explicar o Jesus do deserto, o Jesus carne. E a igreja precisa de conhecer o Cristo Espírito. Vamos ler o 13? Vamos até o 14, versículo 13. Ondas brávias, né, do mar, que espumam as suas próprias surgidices. Eu não sei se você está conseguindo sugar isso aqui. É o que nós vimos, eu mesmo consigo ver isso aqui nos pastores de hoje. Oferece tudo e não tem nada. Aí a igreja, como não entende de nada, aí sai lá da igreja, da chamada igreja, vazios e dizendo que estão cheios. Você entende? Surgidice, estrelas errantes. Eu já fiz uns vídeos explicando para você o que é estrela quando se fala de Bíblia. Quando se fala de Bíblia, está falando de, não, principalmente na maior parte, quando se fala estrela, está falando de gente. Né? Você lembra da história de José? Que 11 estrelas se curvavam diante dele. E quem eram? Os irmãos deles. Essa aqui, as estrelas aqui, a igreja. A igreja está vazia. Estrelas errantes. Estrela, dá até dó, dá até vontade de chorar quando eu leio isso aqui. Estrelas errantes. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada
A negridão, vê se não é de causa de chorar, se não é. Tem sido guardada para a negridão das trevas, para sempre. Para sempre. 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Quanto a estes, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vejo o Senhor. Foi por conta disso que queriam o pescoço, a cabeça de Enoque. Dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas mirades. 15. Para exercer juízos. Não, já estou no 15, eu era para nós ter parado no 14, mas vou ler o 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convicto. É lógico, meus amados, que Judas está falando aqui da volta de Jesus que aconteceu no ano 70. Ele está falando deles, mas infelizmente isso aqui parece que se espelhou na chamada igreja nos dias de hoje. Uns pastor ganancioso, querendo dinheiro e poder, e uma igreja vazia de Deus, sem conhecimento nenhum de Deus. Fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolente que impôs, que ímpios, né? Insolente que ímpios pecadores, que eram os pecadores, eram judeus, né? Os ímpios pecadores proferiram contra ele. E eu vou ler agora o 16 para não deixar solto. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, e a sua boca vive propalando, né? Propalando grandes arrogância. Deus cura agora! Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo na Igreja Universal. Os bichos lá, olha, Deus cura agora! Mesmo assim, imagina as hipóteses. Arrogância, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Dinheiro. Amém, meus amados? Volta lá em Hebreus, capítulo 11. Aí, nós estava... Agora eu vou explicar para você que se morrer ou se não morrer. Nós lemos Hebreus no capítulo 5, né? Volta no 11, Hebreus 11 ainda, né? Nós lemos Hebreus capítulo 11, o versículo 5. Agora nós vamos voltar lá no capítulo 11 e ler o 3, e o 4 e o 5. Eu vou começar logo do 1 aqui logo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Então, se alguém está pregando, você vê, já estamos com 1 hora já, meu Deus. Então, se alguém está falando de fé, passando envelope você não está vendo, você não está pegando, então não é fé. Coisa que não se vê. 2, pois pela fé os antigos, né, Enoque, Elias, os antigos obtiveram bons testemunhos. 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não
aparecem. 4. Pela fé, Abel, os antigos, né? Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras, quanto às suas ofertas, por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado de um lugar para outro. Transladado para não ver a morte, porque queria o pescoço dele. Ela não vê a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladaram, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. 6. Não está aqui não, eu vou ler. 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e que se torna um grande galardoador. Pois que dos que busca, galardoador dos que busca. Pela fé, Noé devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, agora eu vou ler mais. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele na mesma promessa. 10. Porque guardava a cidade que tem fundamento, na qual Deus é o arquiteto e edificador. 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. 12. Por isso também de um aliás já amortecido saiu. Esse aliás já amortecido está falando de Abraão. Já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas, né? Lembra que eu falando de estrelas? Está falando de gente, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que era na praia do mar. 13. Todos estes morreram na fé. Amém, meus amados? Todos estes morreram. Não tem ninguém lá no céu. Abraão não está no céu. A carne não. Nem o próprio Jesus não está no céu. Jesus, que queira que não queira, era carne. Carne não pode entrar no céu. Jesus se desfez nas nuvens, ou seja, virou uma nuvem, ainda aqui nos ares, mas no céu ele não foi. O que está lá no céu? O Espírito. Quem é o Espírito que estava em Jesus? O próprio Deus, que é o Espírito que estava em Jesus. Amém? Deixa eu ler aqui, só mais um pouquinho aqui.
Primeira Tessalonicenses, meu aqui um pouco rápido, eu ia fechar esse estudo todo, né, que eu falei muito, não foi? Me parece que eu falei muito. Primeira Tessalonicenses, versículo 4, o versículo do 15 ao 17, vou ler rápido. Versículo 4, do 15 ao 17. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós, Paulo está incluído aqui, né? Quando ele está falando nós, ou alguém aqui fugiu da escola. Quando Paulo está falando nós, ele está incluído. Então, se eu trazer essa palavra para o dia de hoje, nós temos que trazer quem? É Paulo, que está incluído aqui. Ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Por quê? Isso ele escreveu lá no ano 50. Já é por tempo. Minha briga aqui é com esse tempo. 61. Jesus voltou no ano 70. Eles aqui, ó, estavam de boa esperando. Aqui, né? A vinda do Senhor. A palavra do Senhor, isto é, nós ficamos até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. De modo algum, precederemos, ou seja, vamos antes. De modo algum precederemos os que dormem. É essa a questão dos crentes. Morreu, fica lá. Eu lembro que ano passado eu fui no velório de um crente, chego lá, começaram a falar que ele estava dormindo. Deixa eu procurar aqui uma lata de querosene aqui, que eu vou fazer um barulho daquele e esse camarada vai ter que acordar. Mas não achei. Os que dormem. Então todo mundo que morria antes de Jesus voltar no ano 70, o espírito ficava retido na cova, não subia. Mas depois da volta de Jesus, o espírito não fica retido na cova. Na hora que essa carne tomba, que essa carne só tomba porque o espírito saiu, Deus chamou o espírito, volta para casa, esse espírito, essa carne tomba. Então o espírito não vai mais na cova. Os crentes não entendem nada disso. Os que dormem, por isso Paulo disse, os crentes leem isso aqui e futuriza por dia de hoje, aí fica aí, ó, essa briga. Mas aqui foi em 61. Em 61 eles dormiam na cova, morria e ia tudo para a cova, carne, espírito, ia tudo para a cova. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, deixa eu tomar lá. Nem acredito que eu demorei tanto fazer isso aqui, meus amados. Dando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a resoada, a trombeta de Deus, descerá, porque ele não tinha vindo ainda, ele estava esperando, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Ou seja, os espíritos que iam para a cova não vai mais. Agora a turma só enxerga a carne. Ressuscitarão. O que ressuscitou, Paulo, essa ressurreição aqui, está falando do espírito que ficava preso na cova. Essa carne não tem jeito para ela, se não for voltar para a mãe dela, que é essa terra. Então, por isso que ela nos sustenta. Porque nós somos filhos, essa carne não é filha de Deus, essa carne é filha da terra. Então é por isso que a terra nos sustenta. Tudo que nos necessita é tirado da terra, porque é a nossa mãe. Deus é pai do nosso espírito. É dada a sua palavra do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão.
Vamos ler o 17, pelo amor de Deus. 17. Depois nós, olha Paulo de novo aqui, ó. Depois nós. Então, se Jesus não voltou, que tudo isso aqui, você está entendendo que era na volta dele? Então, se Jesus voltar de novo, não tem que trazer de Paulo de volta aqui, para morrer de novo. Depois nós, os vivos, né? Os vivos que ficamos, seremos arrebatados, ou seja, o nosso espírito, a morte não vai ter mais poder nela, no nosso espírito, porque Deus tomou a força, arrebatou da morte. A morte não tem mais poder no nosso espírito. Arrebatado juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aconselhai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Romanos, eu vou ter que ler tudo isso aqui ainda. Já estamos com 1h15. Romanos 8. 3 passagens. Vou ler rápido também, no tanto vai. Romanos 8, do 18 ao 24. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo, o sofrimento do tempo presente, não é hoje, era no tempo de Paulo, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os que até hoje não receberam essa revelação, para ter a certeza para onde que eles vão, né? Em nós. 19, a ardente expectativa da criação guardada, a revelação dos filhos de Deus, né? Quem é filho, que não. Como Paulo está, será que Paulo está em dúvida aqui? Se Jesus já tinha ido à cruz e Paulo está dizendo aqui que ele não sabia ainda da revelação, quem era filho de Deus? É lógico que era só na volta de Jesus que ia acontecer isso, e aconteceu no ano 70. Dos filhos de Deus, 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, né? 21, na esperança de que a própria criação seja redimida, né? A própria criação, Deus criou os espíritos, é esse espírito que ele vai redimir, não é a carne, que a carne vai ter que voltar para a terra, que é dela, redimida do cativeiro, né? Do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, dos espíritos. Filho de Deus, quando se fala de filho de Deus, está falando dos espíritos. Essa carne não é filha de Deus. Essa aqui é filha de João Teles da Silva e de Josefa Maria da Silva. Filho de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústia até a hora. 23. E não somente ela, mas também nós, olha Paulo de novo aqui, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, né? Eles tinham as primícias do Espírito, mas estava gemendo ainda, porque Jesus não tinha voltado. Quando ele voltasse, ia se acabar tudo isso, todo esse gemido. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Poxa, Paulo, Jesus já tinha morrido na cruz? Mas aqui, ó, depois da cruz, Paulo aguardando a adoção de filho. Aguardando a adoção de filho, a redenção, tomar da força, a redenção do nosso corpo. E já ele explica que corpo que é. Do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Então Paulo viveu essa esperança, nós não.
Porque nós já sabemos que Jesus já voltou. Então nós não podemos ter esperança que Jesus vai voltar. Quem está com esperança de Jesus voltar é quem não conhece que é Deus. Não sabe dissimular, não sabe discernir o que era Jesus de Nazaré, carne, e Cristo, o Espírito que estava naquela carne. A esperança, pois que alguém vê, né? A esperança de alguém vê como espera. 25 não, vamos ler só o 24, senão nós não terminamos hoje. Filipenses, abra aí rapidão. Filipenses, tem mais duas passagens aqui. Vamos tentar concluir esse estudo. Filipenses capítulo 3. Eu não gosto de deixar metade do estudo para trás. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. E 20. Pois a nossa pátria, ó, Paulo revelando o corpo, a nossa pátria está onde? Está nos céus. Mas a pátria dessa carne é onde? A terra. Né? Por exemplo, a pátria dessa carne aqui é a terra e tem um local. Qual é a pátria dessa carne aqui? Alagoas. Mas Paulo está falando de uma pátria aqui lá do céu. Então ele está falando do Espírito. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21, vamos ler? 21, vamos. 21, o qual transformará, não tinha transformado ainda, né? Era só na volta. Era só na volta. Transformará o nosso corpo, preste atenção, transformará o nosso corpo de humilhação, porque era uma humilhação para aquele povo, sabendo que Jesus já tinha ido à cruz, e eles morreram ainda, e ainda ir para a cova com o Espírito, com tudo. Era uma humilhação. O nosso corpo de humilhação para ser igual o corpo da sua glória. Não era do corpo de Jesus de Nazaré, não. O corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo as coisas. Portanto, meus amados, é muito saudoso a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei neste modo, firme no Senhor. Entendeu? Então, essa era o corpo que Paulo falava, do corpo espiritual. Para nós encerrar, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 42 ao 44. Ó, nesse mesmo capítulo você que quer entender se Jesus tem algum poder hoje, que todo mundo, se eu beber esse carro em nome de Jesus. Então, para você que até quando vai tomar água, diz que vai tomar água em nome de Jesus, nesse mesmo capítulo, no versículo 24, começa a ler do versículo 24, vá até o 28, que você vai entender se Jesus tem algum poder hoje ainda ou não tem. Não tem. E como é que eu vou clamar em nome de Jesus? Não. Ele não tem mais poder de nada, ele devolveu o poder que ele tinha, que estava, ele devolveu para o Pai. Tá bem, meus amados? 1 Coríntios 15, do 42 ao 44. Pois assim também é a ressurreição. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, essa carne corrupta vai ao chão, vai à cova. Então foi plantada ali o quê? Um corpo corrupto. Essa carne, ela é corrupta. Um corpo em corrupção ressuscita na
corrupção, na incorrupção. Semeia-se em desonra, essa carne não tem honra para nada. Vocês ficam dando honra a pastor, a bispo e até mesmo para Jesus de Nazaré, que era carne também. Semeia em desonra e ressuscita em glória. 43. Semeia em fraqueza, essa carne é fraca. Semeia em fraqueza e ressuscita em poder. 44 é aonde eu quero chegar. 44. Semeia esse corpo natural, carne. Semeia esse corpo natural, ressuscita o quê? Pronto, aí matou a charada. Ressuscita o corpo espiritual. É como um grão, por exemplo, um grão de feijão. Você planta o grão, está vivo. Semeia ele na terra para nascer. Se ele não morrer, ele não nasce. Não nasce. Se ele não morrer primeiro. Mas ele nasce o carocinho de feijão ainda e eu aqui. Não, vai nascer um pezinho, uma rama. Vai nascer uma rama que põe os dois juntos, não tem nada a ver um com o outro. E como é que as pessoas querem conhecer esse corpo lá no céu? Primeiro porque ele não vai para lá, porque esse corpo pertence à terra. Se eu chegar lá no céu ver minha mãe, pronto, eu vou pedir para descer, porque eu vou ver que eu não fui para o céu. E nem ela pode me ver, porque nós somos dessa terra, não podemos chegar lá. O que é que vai para lá? O nosso espírito. Mas essa carne, a carne dela que eu conheci, essa foi enterrada. Para mim conhecer lá, ela tem que estar lá em carne. Mas infelizmente tem uns crentes que querem isso. Eu não vou enganar você, eu não vou te iludir, meu amado. Você não vai ver seu pai lá, porque seu pai era carne, e a carne pertence à terra. Deus não vai fazer ultrapassada com a terra. Essa carne vai para a terra, não tem jeito, porque é da terra. É o nosso espírito que vai voltar lá. E esse espírito eu não posso ver o seu espírito, você não pode ver o meu. Como você vai me reconhecer lá, como eu vou reconhecer você aqui, lá também? Como? Até porque na palavra mesmo diz que na hora que esse espírito partir daqui, a memória dele vai ser apagada. Porque Pedro não levar nada daqui dessa terra. Nada. Assim como a memória dele foi apagada do céu. Do que nós se lembramos daqui, lá do céu? Não se lembramos de nada. Tudo que nós pregamos de coisas do céu é coisa que nós aprendemos em livros, contada por historiador. Mas ninguém nunca foi. O único que disse que foi lá no céu que voltou foi Paulo. Então, se eu tiver de acreditar em alguma coisa que um homem contou, eu tenho que acreditar em quem? Naquilo que Paulo contou. Você entendeu, meus amados? Espero que você tenha aprendido nessa noite, para você não ficar enganado, nem enganar ninguém. Você ser enganado, tudo bem. Até que não tem tanta ruindade no verdadeiro. Você foi enganado, mas você sair enganando os outros, que nem os pastores fazem, isso é imperdoável. Amém? Paz eterna a todos. Vamos assistir o jogo, né? Temos São Paulo hoje. Paz eterna a todos, que todos sejam abençoados pelo poder desta palavra, do Evangelho. Eu não tenho poder para te abençoar. É esse Evangelho que te abençoa. Depois que você toma o entendimento do que é o Evangelho de Cristo, você passa a conhecer quem é você, você passa a conhecer quem foi Jesus de Nazaré, você passa a conhecer quem é o Cristo ressuscitado. Aí não tem como não ser abençoado. Amém, meus amados? Paz eterna e até domingo, a partir das 19 horas da noite. E até lá.